Olá, vamos falar do som da letra. Algumas pessoas ensinam através do nome da letra. A função do nome da letra é apenas de identificação daquele símbolo, apenas isso. Ela só tem a função para identificar aquele símbolo. O som da letra é que tem a função, tem um som que vai se juntar a outro som e formar uma palavra. Nós temos o símbolo A, então esse é o seu nome. Nós temos o símbolo I. Quando nós falamos A, I, se eles estiverem juntos, fala-se AI, é um som único, eles não se misturam, né? Então nós aprendemos a ler formando, juntando, unindo um som ao outro. O nome de uma pessoa é um som único. O nome da letra, se você quiser ensinar, apenas vai confundir a criança. Por exemplo, nós falamos assim, Michael. Nós sabemos como se escreve Michael comumente. O método Nobre, ele considera apenas, se nós vamos escrever, nós vamos então escrever o som do nome Michael, e não exatamente como se escreve ele como nós o conhecemos. Essa é a primeira fase da leitura, ela tem que ser simplificada. Nós falamos muito ó. A maioria das vezes que nós usamos esse som, ele tem a função de O, E. São essas duas funções que nós mais comumente o encontramos. Então, eles devem ser falados como E, como O. Quando você vai falar inicialmente ele com a função aberta, é quando ele está acentuada. O método lê o som da letra. Então, se nós vamos escrever exatamente aquele som que nós estamos ouvindo. Nós estamos simplificando. Esse som, o nome correto de Michael, nós vamos aprender numa segunda fase. Por exemplo, mesmo que o nome da criança seja Michael, o professor diz, mas você escreve assim. Mas nós não estamos escrevendo o nome de Michael, nós estamos escrevendo o som de Michael. E o método Nobre, ele é entregue assim, aos poucos, de acordo com o que a criança consegue. É dosado. Então, ela consegue absorver, você entrega, você passa para ela. Porque assim, quando uma criança não consegue ler, ela se sente boba. Mas na verdade, a forma que se repassa para ela as informações e quer-se que ela consiga, é só uma dificuldade, atrapalha demais da conta. Se nós fizermos apenas, dermos dosado, o que nós dermos para ela é pouquinho, e ela consegue, ela vai ter, sempre alcançar seus objetivos. Alcançou seu objetivo aqui, aí faz de novo. Então, o método Nobre, ele é bem simples. Muitas vezes as professoras apresentam, e é muito comum apresentarem um símbolo, ou seja, uma letra, de 4 formas, né? E ainda conversa muito. Por exemplo, o que eu estou conversando são sons. Eu quero que uma criança identifique apenas um som, mas eu fico explicando, falando um monte de sons. Então, como eu falo, no método Nobre a gente usa cara crachá, ou seja, símbolo, som, símbolo. E ainda tem a imagem que está ali o tempo todo para dizer qual é aquele som. Quando eu aprendi a ler, aliás, quando tentaram me ensinar a ler, foi no tempo do ABC, aquele ABCzinho pequeno, bem pequeno, que tem uma professora esbelta lá e um quadro, foi aquele. Então, a professora passava, B com A, beabá, era assim que eu aprendi, né, pessoal? B com A, beabá, B com E, bebê, e assim vai. Então eu dei todo o ABC. Aí quando terminava o ABC, a gente recordava. Menino, eu só fui descobrir que não sabia nada quando fomos recordar. Aí lá vai a professora, né? Bota o dedo em cima do bar, eu olhava para aquilo, nunca tinha visto aquilo. O que ia dizer? Não sabia de nada. E a professora falava assim, B com A, beabá. Aí eu dava continuidade. B com A, beabá, B com E, bebê, B com I, baby. Assim o tempo todo. Então foi até o final, a professora falava o início e eu dava sequência, porque eu tinha aprendido aquela lógica. Então, o método Nobre, ele é bem mais interessante, né?
Hoje a gente chega, eu conheço muitas crianças e elas fazem praticamente a mesma coisa. Elas falam B com A, né? Então fica falando. O nome da letra, ela não tem nenhuma função. O nome da letra só atrapalha. Certo, pessoal? Então, vamos seguir algumas orientações assim bem básicas para que a gente possa ter um resultado melhor. E isso é o ponto inicial, né? Porque, por exemplo, nós falamos mato. É lógico, a gente fala mato. Mato tem U. Não existe U. Quando nós falamos U, é na leitura rápida. Aí nós falamos O como se fosse U, E como se fosse I. Mas é só numa leitura que nós fazemos quando nós crescemos. Quando nós estamos aprendendo, a leitura dessas duas letras, desses dois cílios, deve ser fechados inicialmente. Vai ter muito mais rendimento. Certo, pessoal? Até a próxima, então.